Quando me fitas esse olhar tão grave, tão doce, cheio de melancolia, fica minha alma em êxtase suave. Esqueço a vida, esqueço esta agonia, que me tortura a alma noite e dia, quando me fitas esse olhar tão grave. Esse é um trecho do poema Estância, da Leodelgária de Jesus. Mulher, professora, jornalista, poetisa e negra. Inclusive, me arrisco a dizer que esse último atributo é o motivo pelo qual você nunca ouviu falar dela, mesmo ela tendo sido a primeira mulher no estado de Goiás a publicar um livro, lá em 1906, com apenas 16 anos. Um marco e tanto, né? Mas deram um jeito de deixar isso esquecido na história. Começo hoje aqui no canal o Exalta Pretas, um quadro com o objetivo de compartilhar as histórias de mulheres pretas que a nossa história não fez muita questão de contar. E Leodelgária de Jesus é a nossa primeira protagonista, escolhida por mim por diversos motivos, mas principalmente porque ela é uma total desconhecida no estado de Goiás, mesmo tendo feito coisas tão importantes em uma época, né, lá no século XX, final do século XIX, que as mulheres nasciam e morriam analfabetas. Mas a verdade é que até eu mesma só soube da existência da Leodelgária há, sei lá, pouco mais de um mês. Foi quando eu tava criando um roteiro pro vídeo que a gente soltou aqui no mês passado sobre solidão da mulher negra. E eu tava conversando com uma amiga, a Maria, e aí ela me recitou um poema da Leodelgária que traduzia bem esse sentimento de ser preterida, de ser rejeitada pela cor. E aí na hora me deu um boom assim na cabeça, porque eu fiquei pensando como eu nunca ouvi falar dessa mulher. E ainda mais quando a Maria foi me contando tudo sobre ela e eu fiquei, gente, por que eu nunca ouvi falar sobre ela? Por que não falam dela nas escolas? E sabe o que eu acho mais irônico? É porque quando a gente fala de literatura goiana, logo veio na nossa mente Cora Coralina, né? E a Cora Coralina era amiga de infância e da vida toda de Leodelgária. Então, assim, nós temos duas amigas, escritoras, que cresceram na mesma cidade, né? Que viveram na mesma época, mas só uma delas teve destaque na história, né? E teve suas obras compartilhadas com o país inteiro, com o mundo inteiro. Por quê? Será que a cor não teve nada a ver com isso? A história pode até não ter feito questão de contar a trajetória de Leodelgária e tudo que ela conquistou, tanto para a literatura quanto para nós mulheres. Mas hoje eu faço questão de te contar tudo que eu descobri sobre essa grande mulher negra. Leodelgária Brasília de Jesus, mais conhecida como Leodelgária de Jesus, nasceu aqui em Goiás, em 8 de agosto de 1889. Apenas um ano depois da abolição da escravidão. Mas mesmo nascendo em um berço livre, ela carregou consigo o peso de ser uma mulher negra em uma sociedade ainda com raízes escravocratas e extremamente coronelista, como era Goiás ali no fim do século XIX, que subestimava a existência das mulheres e de corpos negros. E se a gente parar para analisar, mesmo isso tendo acontecido há mais de 100 anos atrás, a gente ainda consegue identificar algumas semelhanças com os dias atuais, infelizmente. Leodelgária foi a filha do meio dos professores José Antônio e Ana Isolina, um dos poucos casais interraciais da época, um homem negro e uma mulher branca. Como seu pai, por ter sido órfão, foi criado por seminaristas católicos, a educação de Leodelgária e de suas irmãs foi pautada nos princípios católicos, o que reflete também um pouco ali nos seus poemas, que um ou outro tem esse quê de religiosidade. A infância de Leodelgária foi marcada por muitas mudanças e também por um sentimento de perda. Isso porque logo nos primeiros anos, assim que ela nasceu, eles mudaram de Caldas para Jataí. Quando ela estava ali por volta dos 7 anos, se mudaram de Jataí para Rio Verde, e por volta dos 9 anos a família se transferiu para a cidade de Goiás, que até então era a capital do estado, porque o pai dela foi eleito deputado estadual. Tudo isso trouxe para ela o sentimento de perder, né? De deixar pessoas, amigos para trás. Foi aí que ela começou a expressar esse sentimento de perda, de dor, através das poesias. E aí, aos 16 anos, ela publica seu primeiro livro, Coroa de Lírios, onde reúne ali cerca de 11 poesias, demonstrando através do seu eu lírico a dualidade
entre vida e morte, tristeza e felicidade, unindo um ar místico para o amor e para o sofrimento. Mas mesmo sendo dotada de tanta intelectualidade e um talento poético assim indiscutível, Leodelgária ainda era uma mulher preta e a sua cor não dava vez para ela e muito menos para sua voz, num cenário dominado por homens brancos, aristocratas e racistas. E a prova disso é que nem sequer o amor Leodelgária teve o direito a ter, sabe? Ela se apaixonou ainda na adolescência por um homem branco, rico e da elite goiana, que acabou casando com uma mulher branca e de boa família depois que essa engravidou. O que fez Leodelgária, né, sentir na pele, assim como nós mulheres pretas sentimos até hoje, a solidão. Mas essa não foi a única decepção da vida de Leodelgária, não. Ela sonhava em cursar direito e foi impedida. Na época, para você entrar na academia de direito, você precisava fazer um curso preparatório no colégio liceu, algo meio que um cursinho pré-vestibular. E aí, para fazer esse cursinho vestibular, você tinha que fazer uma prova. Leodelgária fez essa prova e mesmo indo bem, ela não foi admitida. Seu pai, revoltado e com muita razão, fez uma carta e mandou para a capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Depois de um tempo, eles tiveram uma resposta positiva, que obrigou o colégio liceu a criar uma banca extraordinária para examinar Leodelgária. Então ela foi examinada e aceita para fazer o cursinho preparatório para direito. Só que, pasmem, no decorrer disso tudo, desde a primeira vez lá que ela fez e não foi admitida, até o momento que chegou a resposta, que fizeram uma outra banca para ela e admitiram Leodelgária, passou-se 6 anos. Então, isso começou lá por volta de 1904 e quando ela finalmente foi admitida, já era 1910. E aí, quando ela poderia, né, seguir com esse sonho, muita coisa tinha acontecido. Então, nesses 6 anos, Leodelgária seguiu com a carreira de professora, ela se formou como docente e quando chegou lá em 1910, que ela finalmente foi admitida, ela já estava dando aula, o pai dela ficou doente. E aí ela não conseguiu entrar no curso de direito porque ela foi cuidar da saúde do pai. Então Leodelgária, que além de ter sido a primeira escritora goiana, poderia também ter sido a primeira advogada mulher goiana. Mas o sistema impediu que ela conseguisse alcançar esse sonho. Assim, com o pai doente e sem poder trabalhar, Leodelgária passa não só a dar aula o dia inteiro, como também a costurar à noite para complementar a renda da família. Tudo isso fez com que ela passasse por um período de muito sofrimento e silêncio poético. Por quê? Tinha a doença do pai, que logo depois veio a falecer, né? Teve as dificuldades financeiras que a família enfrentou e ela à frente de tudo isso, sendo a responsável por tudo isso, o que fez com que ela só viesse a publicar o seu segundo livro, Orquídeas, com 39 anos. Outra coisa que eu não poderia deixar de trazer aqui é que mesmo no século XX, Leodelgária assumiu o desafio de se tornar uma mãe solo. Ela adotou uma menina e foi mãe de coração. Pensa só, se hoje em dia já é difícil para mulheres negras serem mães solos e adotivas, imagine na época em que Leodelgária viveu, tudo que ela teve que enfrentar e encarar para realizar esse desejo de ser mãe. O que eu consegui perceber pesquisando sobre a história de Leodelgária e lendo alguns de seus poemas é que para ela os versos foram uma forma de resistência à dor e toda a dificuldade que ela enfrentou ao longo da sua vida, sabe? Sua existência se baseou nisso, transformar a dor em arte. Leodelgária faleceu em Belo Horizonte em 12 de julho de 1978, aos 89 anos, deixando um legado digno de admiração e referência, mas que infelizmente logo foi invisibilizado. Conhecer a história da Leodelgária foi um marco também na minha vida, sabe? Foi importante para mim conhecer tudo que ela construiu, tudo que ela fez em vida e tentar trazer isso aqui para vocês. Não foi uma tarefa fácil, teve muita leitura, muito estresse, muita raiva, porque a cada nova coisa que eu descobria, eu me questionava por que não contaram isso, por que isso não é contado, por que isso não é exaltado. E aí, transformar tudo isso em um vídeo, nessa conversa que a gente teve, foi uma forma para mim de honrar a trajetória e a história de Leodelgária, que fez tanto pelo estado de Goiás e tanto pela literatura brasileira.
Eu espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil para você de alguma forma e que ele também tenha acendido aí na sua cabeça uma luzinha do questionamento, né? De querer saber mais sobre as trajetórias e histórias de pessoas pretas que não fizeram questão de nos contar. E se você tiver aí alguma indicação de uma personalidade negra que merece ter sua história contada aqui, deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.